Irmãos, 7h30 pontualmente, vamos passar agora então para o nosso momento de meditação. Quero ler com vocês agora, nesta manhã, Evangelho de Mateus, capítulo 10, a partir do verso 32, é uma passagem que muitos aqui já conhecem, e diz assim: Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, eu também o confessarei diante de meu Pai, que está no céu. Mas aquele que me negar diante das pessoas, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não pensem que eu vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Até aí. Estava pensando ontem, meditando ontem, por que eu sou crente? Já parou para fazer essa pergunta? Por que eu sou crente? Por que eu vou à igreja? O que me motiva ir à igreja domingo após domingo, participar da reunião de oração, segunda a sexta, ler a palavra do Senhor, às vezes ficar incomodado porque eu não consegui ler nesse dia, ou porque eu estava indo já para a cama sem ler, sem fazer essa leitura, sem ter esse momento. Por quê? O que me motiva nisso, irmão? Né? E as nossas motivações, elas podem ser diversas. Às vezes nós somos criados numa cultura evangélica, nós somos crentes desde criança e nós nos acostumamos com isso. Às vezes nós vamos à igreja porque nós temos ali vários amigos e muitas vezes o nosso ciclo de amizade fica restrito de fato à igreja e o nosso convívio social àquelas pessoas. Às vezes nós vamos à igreja porque nós gostamos muito do pastor, da palavra que ele nos dá, nós já temos ali uma certa simpatia, amizade com ele. Nós podemos ir também à igreja porque lá tem um bom louvor. E eu gosto de ouvir música. E isso faz bem para mim. Eu me sinto bem ali naquele lugar. É interessante porque Jesus, de modo implícito, ele faz essa pergunta para nós. O que te motiva, meu irmão, a ser o meu seguidor, a ser o meu discípulo, a ser um cristão que cristão significa ser pequeno Cristo? E é interessante que ele vai colocar um parâmetro para você saber o que está te motivando. E no verso 37 ele fala: Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Isso aqui, meu irmão, é interessante porque ele vai usar como base aquilo que nós temos de mais elementar nos nossos relacionamentos familiares, né? Porque às vezes nós não temos um relacionamento marido e esposa, mas o relacionamento pai e filho, todos nós, ou a 99,9% de nós aqui nessa reunião, experimentou em algum momento da vida. Você pode até não ter mais os seus pais com você, mas você experimentou o que é isso? E muitos de nós, a maioria de nós aqui, já tem filhos, então nós sabemos o que é o relacionamento de um pai e de um filho dessa perspectiva de sermos o pai ou sermos a mãe. E Jesus ele vai usar justamente esse sentimento, o amor de um pai por um filho, de um filho por um pai, como base daquilo que é o relacionamento nosso com ele, o nosso amor demonstrado por ele. E às vezes nós podemos pensar, né, quando nós lemos isso aqui, nossa, mas eu amo Jesus mais do que eu amo meu pai, ou eu amo Jesus mais do que eu amo as minhas filhas, no meu caso, por exemplo. Só que o nosso grande problema é que para nós o amor, ele muitas vezes é expressado como um sentimento. Nós achamos que o amar a Jesus, ele está, digamos que, limitado àquilo que eu penso e aquilo que eu acho a respeito dele. E não é só isso, meu irmão.
Porque Jesus, depois ele vai continuar no verso 38 e vai mostrar que a nossa expressão de amor por ele, ela é na verdade manifestada na prática. Nós precisamos carregar a nossa cruz para demonstrar o nosso amor por esse Cristo. E como que eu e você fazemos isso no nosso dia a dia, na nossa rotina? Será que quando nós nos relacionamos com a nossa família, com as nossas esposas, com os nossos maridos, com os nossos filhos, com os nossos pais, aqueles que ainda os têm, será que de fato nós conseguimos mostrar ali naquele momento que nós amamos Jesus mais do que a eles? E não é só falando com a boca, meu irmão, mas são nas atitudes. Será que quando eu me relaciono com a minha esposa, eu estou mostrando Jesus para ela? Eu consigo mostrar que Jesus é quem está guiando, é quem está moldando o meu relacionamento, o meu diálogo, as minhas atitudes para com ela e para com as minhas filhas e para com os meus pais? Será que eu faço isso no meu trabalho? Será que o meu relacionamento com o dinheiro, ele é pautado pela minha escolha com Jesus? E olha que no dinheiro nós temos um modo bem prático de mostrar isso através dos nossos dízimos e ofertas. Isso, meu irmão, que eu quero dizer para vocês é que amar Jesus envolve perder a sua vida por ele. Talvez para o mundo, ir à igreja seja uma perda de tempo. Talvez para o mundo, dar o dízimo seja dar o dízimo, tá enriquecendo o pastor, está jogando seu dinheiro fora, rasgar dinheiro. Uma perda de tempo, uma perda de dinheiro. Você poderia estar num lugar com uma qualidade muito superior, e eu tenho certeza disso, que muitos de nós aqui conseguiríamos estar em um lugar muito melhor do que a vide. E, meu irmão, se a sua motivação ela não for Jesus, não for querer ser um cristão, um discípulo dele, ou querer carregar essa cruz, aí você está perdendo de fato o seu tempo indo ali naquele lugar. E é interessante porque quando nós colocamos, então, esse Jesus acima de todas as coisas, quando nós amamos a Jesus mais do que os nossos pais, ou mais do que os nossos filhos, isso traz para nós uma consequência muito prática, que é a dignidade. A partir deste momento, nós somos dignos do Senhor. Só que não para por aí, meu irmão. Porque lá na carta aos Hebreus, o autor, aquele a qual nós não sabemos quem é, ele vai trazer lá no capítulo 11. Capítulo 11, ele vai trazer uma lista de pessoas do Antigo Testamento que foram exemplos e heróis da fé, como Abraão, Gideão, e segue a lista. E ele vai trazer lá no versículo 37, quando ele já está finalizando essa lista, o seguinte: foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. E o 38 vai falar assim: o mundo não era digno deles. Olha só que interessante. À medida em que nós somos dignos para Jesus, nós somos elevados a um patamar tão alto, tão grande. Nós estamos num nível tão elevado que o mundo ele não é mais digno de nós. Não significa que nós somos melhores que o mundo, mas significa, meu irmão, que nós somos indignos nesse mundo. Que esse mundo ele não é mais o nosso lugar. Que esse mundo não é mais a nossa habitação e aí sim nós somos peregrinos nessa terra. E aí nesta manhã, para a gente finalizar agora a nossa meditação, eu queria te perguntar e que você refletisse isso nessa sexta-feira. Quem é digno de você? Será que as suas atitudes demonstram que você é digno de Cristo ou que você é digno do mundo? Ou melhor, trazendo uma expressão contemporânea agora, né, algo que está na moda, que é a questão do pertencimento. Aonde você pertence, a quem você pertence?
Será que você pertence, meu irmão, a Jesus? E para isso você tem que amar Ele acima de todas as coisas e demonstrar que você ama Ele acima de todas as coisas? Ou será que você pertence ao mundo? Deus te abençoe nessa sexta-feira, vai na paz. Se Deus quiser, meus irmãos, nós nos encontramos no domingo. Vai com Deus.